Olá pessoal, meu nome é Vanderlei, professor do curso Oficina de Química. Bom, estamos hoje com mais uma dica. A nossa dica é bastante importante para vocês que vão fazer a prova do Enem e demais vestibulares do Brasil afora. Seguinte, aqui temos um resumo acerca das características das principais funções orgânicas cobradas nos vestibulares. Vamos lá? Começando pelos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos apolares. Como são compostos apolares, a interação entre os hidrocarbonetos será do tipo de polo induzido, que é uma força intermolecular que é fraca. Por ser fraca essa interação entre os compostos, eles vão apresentar baixos pontos de fusão e pontos de ebulição. Então, bem simples. Hidrocarbonetos apolares, a interação é de polo induzido e seu ponto de fusão e ebulição é baixo. Como os hidrocarbonetos são apolares, eles são compostos orgânicos insolúveis em água. Então, aí estão as características principais dos hidrocarbonetos. Daqui em diante, eu tenho funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Eu separei da seguinte forma: aldeído, cetona, éter e ésteres. Esses aqui eu vou classificar como sendo fracamente polares. Bom, o que é que eu quero dizer com fracamente polares? Se eles são fracamente polares, a interação agora vai ser de polo permanente, que em relação a dipolo induzido é uma força intermolecular mais forte. Como essa força é mais forte do que dipolo induzido, em comparação com hidrocarbonetos, todos esses aqui irão apresentar altos pontos de fusão e pontos de ebulição. Beleza? Como eles são fracamente polares, eu vou dizer que esses compostos serão pouco solúveis em água. E vou deixar um asteriscozinho aqui. Daqui a pouco eu explico esse asterisco. Bom, agora temos aqui álcool, fenol, ácidos carboxílicos, aminas e amidas. O que é que esses compostos apresentam em comum? Seguinte, a interação aqui agora será a ligação de hidrogênio. E será a ligação de hidrogênio, pois esses compostos são fortemente polares. Como é que eu identifico a interação por ligação de hidrogênio? Bom, os compostos vão interagir por hidrogênio, ligação de hidrogênio, se eles apresentarem na sua estrutura OH, álcool, fenol, ácidos carboxílicos, enóis também poderiam aparecer e anidrídeos também. E se eles apresentarem NH, no caso do NH, aminas e amidas. Agora, cuidado, nem toda amina e nem toda amida interagem por ligações de hidrogênio. Algumas aminas e algumas amidas podem interagir por dipolo permanente. Continuando aqui, então, como a ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que existe, repara que eu não estou falando de ligação entre os átomos, eu estou falando de ligação entre as moléculas. Então, entre as moléculas, a interação mais forte é a ligação de hidrogênio. Como essa interação é muito forte, em comparação com dipolo permanente e dipolo induzido, eu posso dizer que todos esses compostos vão apresentar pontos de ebulição altíssimos. Uma outra observação: pontos de fusão, pontos de ebulição, solubilidade são propriedades comparativas. Normalmente você compara alguém com alguém. Aí vamos continuando aqui. Então é o seguinte: hidrocarbonetos apolares, dipolo induzido, baixo ponto de fusão e ebulição, insolúveis em água. Todos esses aqui são fracamente polares, a interação é de polo permanente, o ponto de ebulição é mais alto do que os hidrocarbonetos e eles são pouco solúveis em água. Ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que existe. Os compostos são fortemente polares em comparação com os demais. Como a interação é muito forte, os compostos vão apresentar pontos de fusão, pontos de ebulição muito maiores do que o previsível. Outra coisa aqui importante, eles serão solúveis em água.
Agora vamos explicar o asterisco que eu tinha colocado aqui e coloco aqui também. A solubilidade em água de compostos orgânicos ela é relacionada ao tamanho da cadeia. Se o composto orgânico for pequeno, 1, 2, 3, 4 carbonos, por exemplo, vai prevalecer essa característica da sua solubilidade. Porém, quando você aumenta um pouco mais a cadeia do composto orgânico, esse composto orgânico vai ficando mais parecido com o hidrocarboneto. Isso significa que a sua solubilidade em água irá cair e a sua polaridade também. Então, quando a gente fala de polaridade e solubilidade para compostos orgânicos, quanto menor for o composto, mais solúvel, maior será seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua solubilidade em água. E isso quando a gente faz estas comparações aqui. Agora, se por exemplo eu tiver 2 hidrocarbonetos, a ligação química é a mesma, as características como polaridade, força termomolecular também são as mesmas, aí neste caso a massa teria uma relevância maior, seria predominante. Mas o primeiro detalhe que eu olho para analisar a fusão e ebulição não é a massa, é a ligação química que os compostos fazem, depois a polaridade e a força termomolecular. Caso tudo empate, aí sim a gente analisa a massa, ok? Vamos continuando aqui, ó. Então mais uma vez eu vou falar desse lado para vir para o lado de cá que tem coisa importante. Os hidrocarbonetos são apolares, a interação é de polo induzido, por isso eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição em relação aos demais compostos orgânicos. Aldeídos, cetonas, éteres e ésteres, eles são fracamente polares, em comparação com esses aqui, mas são mais fortemente polares do que os hidrocarbonetos, que são apolares. O que é que acontece nesse caso? A interação é de polo permanente, que é mais forte que a força do tipo de polo induzido, por isso eles apresentam pontos de fusão e ebulição maiores do que os dos hidrocarbonetos e eles serão mais solúveis em água. Quando eu chego em álcool, fenol, ácido, aminas e amidas, a interação é ligação de hidrogênio, que é a mais intensa, é a mais forte, logo os compostos serão mais solúveis em água e eles vão apresentar pontos de fusão, pontos de ebulição bem mais elevados. Se eu tiver 2 compostos orgânicos que tenham possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, o mais solúvel, o de maior ponto de fusão e ebulição, será aquele que tenha mais possibilidade de formação de ligação de hidrogênio, ou seja, aquele que apresente na sua estrutura mais hidroxilas, por exemplo. Um tipo de questão bem comum relacionado com isso que eu acabei de falar seria a comparação entre vitaminas, vitamina A, B, C, D, por exemplo, e as questões gostam muito de perguntar qual é mais facilmente eliminada pela urina e qual vitamina a gente precisa fazer uma maior reposição. Isso é uma questão que relaciona interação, força termomolecular. Por curiosidade, a mais facilmente eliminada pela urina seria a vitamina C, por apresentar na sua composição uma maior quantidade de hidroxila, então ela interage muito fácil com a água e assim é eliminada do seu organismo. Aí agora vamos observar o seguinte, ó. Eu separei fenóis e ácidos carboxílicos. O que é que eu quero dizer com relação a fenol e ácidos carboxílicos? São compostos orgânicos que apresentam caráter ácido. E vamos falar mais. Caráter ácido, de acordo com os conceitos de Bronsted e Lowry, porque são compostos orgânicos que em solução doam próton. Na química, o próton é o H+, e compostos orgânicos de caráter ácido, de acordo com o conceito de Lewis. Tem caráter ácido porque aceitam par de elétrons. Então, são 2 conceitos importantes, as questões gostam de cobrar. Caráter ácido de Bronsted e Lowry, porque doa próton. Caráter ácido, de acordo com Lewis, porque aceita par de elétrons. Aminas e amidas seriam compostos orgânicos de caráter básico. Caráter básico, de acordo com os conceitos de Bronsted e Lowry, porque são compostos que aceitam próton, ou seja, eles aceitam H+ nas suas reações, e caráter básico, de acordo com os conceitos de Lewis, porque eles doam par de elétrons. Então, essa parte de conceito ácido e básico para compostos orgânicos é muito recorrente nas provas vestibulares.
Química é uma disciplina onde as questões elas vêm misturando os conteúdos. Por exemplo, eu posso colocar uma questão orgânica que misture química orgânica, química inorgânica e que misture equilíbrio químico. Por exemplo, eu poderia colocar uma reação de ionização orgânica, uma reação de ionização inorgânica, colocar o valor do Ka das duas reações, perguntar quem tem caráter ácido, quem tem caráter básico, quem é ácido conjugado, quem é base conjugada, por exemplo. Então, estaria relacionando três frentes da química: equilíbrio químico, inorgânica e químico-orgânica. Os alunos eles são muito acostumados a analisar os assuntos de forma solta. O vestibular chega agregando os conteúdos, então a gente já tem que ir se habituando a esse tipo de cobrança. Um outro detalhe aqui importante para a gente finalizar a nossa dica de hoje seria o seguinte: às vezes aparece na mesma questão um composto que tenha caráter ácido e um composto que tenha caráter básico. Por exemplo, um composto que tenha grupo de caráter ácido e grupo de caráter básico ao mesmo tempo. Por exemplo, poderia colocar isso aqui. O que é que acontece com um composto como esse? Esse composto aqui, tem um grupo amino, que é um grupo de caráter básico, e tem na sua estrutura um grupo de fenol, que é um grupo de caráter ácido. Então, por uma questão, colocar ao mesmo tempo um composto que tenha grupo de caráter básico e grupo de caráter ácido, esse composto irá apresentar caráter anfótero. Caráter anfótero de acordo com os conceitos de Bronsted-Lowry. Então, é bem importante isso aí. Ou seja, se esse composto tem caráter anfótero, ele poderia reagir, por exemplo, com ácido clorídrico. Ele reagindo com ácido, o grupo básico iria participar da reação, e ele poderia reagir com amônia. Ele reagindo com amônia, que é um composto de caráter básico, dessa vez seria um grupo ácido que participaria da reação. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa nossa dica de hoje acerca de características dos compostos orgânicos, porque temas como polaridade, solubilidade, caráter ácido, caráter básico, caráter anfótero aparecem muito nas questões dos vestibulares, ok? Forte abraço para vocês, curta a nossa página e até a próxima videoaula.